A farmácia está saqueada. O hospital virou um campo de guerra com fila de 14 horas. E aquele frasco de insulina, de remédio para pressão, de bombinha de asma que você jurava que ia durar mais uma semana, está no fim. Seu corpo não liga para o apocalipse. Ele quer a dose. E quando não recebe, ele não espera pacientemente. Ele entra em colapso. Você não vai morrer de zumbi. Você vai morrer porque seu pâncreas, seu coração ou seus pulmões decidiram que hoje é o dia de cobrar a conta. Sem drama, sem aviso, só uma queda no banheiro e ninguém para te encontrar a tempo. Mas calma, existe uma ciência para esticar o que você tem, uma lógica para improvisar quando não tem nada, e um protocolo para saber quando parar de brincar e arriscar tudo por um hospital. São 7 fases entre você e o colapso. E a primeira regra vai contra tudo o que seu instinto manda fazer. Primeiro, entender o que seu corpo realmente precisa versus o que você acha que precisa. Depois, racionar sem matar. Em seguida, encontrar substitutos de emergência que funcionam de verdade. Por fim, reconhecer os sinais de que acabou o tempo de improvisar. Cada medicamento tem suas regras, cada corpo tem seus limites. Errar a dose e você acelera o problema que estava tentando evitar. Vamos começar pelo erro que mata mais gente do que a falta do remédio. Seu instinto quando o remédio acaba é um de 2 extremos: parar de vez e torcer para aguentar, ou encontrar um frasco velho no fundo da gaveta e tomar dose dobrada para compensar. Os 2 te matam. Parar medicação de pressão de repente causa efeito rebote. Sua pressão não só volta ao normal antigo, ela dispara além, porque seu corpo estava compensando a droga. Isso chama crise hipertensiva. Pode estourar um vaso no cérebro enquanto você está sentado achando que está tudo bem. E dobrar dose de insulina antiga? A potência degrada com o tempo. Você não sabe quanto ainda funciona. Pode ser 80%, pode ser 30%, você está jogando roleta russa química com o seu pâncreas. Solução errada. Achar que mais remédio velho compensa remédio fraco. Você não está compensando, está adivinhando. E adivinhar com insulina significa acordar em coma hipoglicêmico, ou não acordar. O racionamento inteligente funciona assim. Calcule quantos dias de dose normal você tem. Agora divida pela metade e estique para o dobro do tempo. Dose reduzida mantida é melhor que dose cheia por 3 dias e depois nada. Seu corpo prefere consistência à montanha-russa. Checagem rápida. Você sabe exatamente quantas doses restam? Se não, conte agora antes de continuar lendo. Insulina é a mais cruel. Sem ela, glicose vira veneno no sangue. Seus órgãos começam a falhar em dias, não semanas, dias. Se você é diabético tipo 1, não existe substituto natural. Ponto final. Sua única opção é esticar e buscar mais. Reduza carboidratos ao mínimo absoluto. Cada grama de carboidrato que você não come é insulina que você não precisa usar. Proteína e gordura viram energia sem precisar de tanta insulina. Coma ovos, carne, queijo, folhas, corte pão, arroz, batata, açúcar, frutas doces. Você está colocando seu corpo em modo de economia forçada. Mantenha a insulina fria. Sem geladeira, enrole o frasco em pano molhado e coloque em lugar sombreado com ventilação. A evaporação resfria. Não é ideal, mas atrasa a degradação. Insulina em temperatura ambiente perde potência em semanas, em calor extremo, dias. Se você é tipo 2 e ainda produz alguma insulina, o corte radical de carboidratos pode te manter vivo sem medicação por mais tempo, mas monitore. Sede extrema, urinar demais, visão embaçada, hálito com cheiro de fruta podre, esses são sinais de ketoacidose. Significa que seu tempo de improvisar acabou. Hipertensão é a assassina silenciosa. Você não sente a pressão subindo até que algo estoura. Sem remédio, você precisa atacar os gatilhos. Sal é inimigo número 1. Cada grama de sódio segura a água no sangue e aumenta a pressão nos vasos. Corte sal de tudo. Sem enlatados, sem embutidos, sem temperos prontos. Estresse dispara a adrenalina e contrai vasos. Técnicas de respiração não são bobagem hippie. Respiração lenta e profunda ativa o nervo vago e reduz pressão mensurável. 4 segundos inspirando, 7 segurando, 8 soltando. Faça isso 10 vezes quando sentir tensão. Cafeína e álcool estão proibidos. Os 2 aumentam pressão de formas diferentes. Atividade física leve ajuda. Caminhadas, alongamento,
Nada explosivo que faça seu coração disparar. Se você tiver acesso a hibisco, chá forte de hibisco tem efeito hipotensor documentado. Não substitui remédio, mas ajuda nas bordas. Solução errada: achar que se sente bem significa que a pressão está controlada. Você não sente pressão alta, você sente o derrame depois que aconteceu. Checagem rápida: você tem como medir sua pressão? Se não, sinais de alerta são dor de cabeça na nuca, visão com pontos brilhantes, tontura ao levantar. Sem bombinha, uma crise de asma pode te sufocar em minutos. A broncoconstrição é seu corpo fechando as vias aéreas por gatilhos que ele interpreta como ameaça. Poeira, fumaça, frio, estresse, exercício intenso. Primeiro passo é eliminar gatilhos do ambiente. Cubra a boca e nariz com um pano úmido se houver poeira ou fumaça. Evite ambientes frios, secos. Não faça esforço físico pesado. Se sentir o peito apertando, sente ereto ou levemente inclinado para frente. Deitar piora. A posição de tripé, mãos nos joelhos inclinado para frente, abre a caixa torácica. Respire pelo nariz se conseguir. O nariz aquece e umidifica o ar. Boca resseca e irrita mais. Café forte pode ajudar em emergência. Cafeína é parente química da teofilina, um broncodilatador antigo. 2 cafés expressos fortes não substituem salbutamol, mas podem afrouxar um pouco os brônquios. Vapor quente ajuda alguns. Banho quente, rosto sobre panela de água quente com toalha na cabeça. Umidade relaxa vias aéreas irritadas. Mas se os lábios ficarem azulados, se você não conseguir falar frases completas, se as costelas estiverem se marcando a cada respiração, acabou o tempo. Você precisa de hospital agora, não importa a fila. Antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Parar de repente não é só desconfortável, pode ser perigoso. Síndrome de descontinuação de ISRS causa tontura, náusea, choques elétricos no cérebro, ansiedade rebote pior que a original. Benzodiazepínicos como clonazepam podem causar convulsões se parados abruptamente após uso prolongado. Convulsão sozinho em casa durante um apagão é sentença de morte. Se você sabe que vai ficar sem, reduza gradualmente. Corte a dose pela metade por alguns dias, depois pela metade de novo. Seu cérebro precisa de tempo para reajustar os receptores. Não é fraqueza, é química. Mantenha a rotina de sono rígida. Privação de sono desestabiliza tudo. Evite álcool completamente. Ele mexe nos mesmos receptores e bagunça o processo. Se tiver acesso a chás calmantes como camomila ou valeriana, use. Não substituem benzodiazepínicos, mas ocupam parte dos receptores e suavizam a transição. Checagem rápida. Você sabe qual classe de medicamento psiquiátrico usa e qual o risco de parar? Se não, descubra agora enquanto ainda tem lucidez para pesquisar. A farmácia comercial acabou, mas remédio não evaporou do planeta. Postos de saúde e UBS podem ter estoque que hospitais lotados não têm. Vá cedo, seja educado, explique a situação. Vizinhos diabéticos, hipertensos, asmáticos existem em todo o bairro. Pergunte, troque. Aquele frasco que ia vencer no armário de alguém pode ser sua sobrevivência. Veterinárias. Sim, veterinárias. Muitos antibióticos e alguns outros medicamentos são quimicamente idênticos às versões humanas. Pesquise antes de usar, mas em emergência absoluta, opções existem. Farmácias de manipulação podem ter princípios ativos que grandes redes esgotaram. Igrejas e centros comunitários às vezes organizam doações de remédio. Não tenha orgulho. Orgulho não trata diabetes. E se você encontrar seu remédio, mas a validade venceu há meses? A maioria dos medicamentos em comprimido mantém 80 a 90% da potência por 1 a 2 anos após a validade. Insulina e medicamentos líquidos degradam mais rápido. Comprimido vencido é melhor que nada. Líquido vencido é aposta. Existe um momento em que a criatividade acaba e só resta o hospital. Não importa o caos lá fora. Para diabético, confusão mental, vômito persistente, respiração rápida e profunda, hálito doce químico. Isso é cetoacidose. Você tem horas. Para hipertenso,
dor de cabeça explosiva, visão dupla, dor no peito, dormência em um lado do corpo. Isso é AVC ou infarto em andamento. Minutos contam. Para asmático, lábios ou dedos azulados, incapacidade de falar, costelas visíveis a cada respiração, pânico extremo. Suas vias estão fechando. Sem oxigênio, cérebro morre em 4 minutos. Para abstinência de benzo, convulsão. Uma convulsão sozinho pode significar engasgar na própria língua ou bater a cabeça em queda. Nessas situações, você não espera, não avalia, não tenta mais um chá. Você vai pro pronto-socorro, mesmo que tenha que rastejar. São 5 da manhã. A cidade está em blackout há 4 dias. Você racionou a insulina perfeitamente, cortou carboidratos ao osso, manteve o frasco frio com panos molhados. Mas hoje acordou com a visão embaçada e uma sede que não passa. Você mede a glicose no último teste disponível. 380. Subindo. Suas mãos estão tremendo enquanto você calcula quanta sua insulina resta. 1 dose. Talvez 1,5. Você aplica, bebe água, respira. Espera. 30 minutos depois, a visão clareia um pouco. A sede diminui. Você comprou mais algumas horas. E nessas horas, você precisa encontrar mais. Porque amanhã não existe mais essa margem. Seu corpo é uma máquina química que funciona em equilíbrio delicado. Os remédios que você toma todo dia são as peças que mantêm essa máquina rodando quando ela não consegue sozinha. Tirar essas peças de repente é como arrancar o radiador de um carro em movimento e esperar que ele não superaqueça. Ele vai superaquecer. A única pergunta é quando. Você acabou de aprender a esticar o tempo, reduzir a carga, encontrar peças de reposição improvisadas. Mas a lição mais importante é saber quando parar de improvisar e correr para ajuda profissional. Orgulho mata, vergonha mata, esperar mais um dia para ver se melhora mata. Numa crise real, o remédio mais poderoso que existe é a humildade de admitir que você chegou no limite. O resto é química, e química não negocia.